Cocossi é um distrito do município de Parambu, na região do Sertão dos Inhamuns, estado do Ceará. Emancipação política: 17 de outubro de 1957. Extinção: 14 de dezembro de 1965. Fundador: Francisco Alves Feitosa. Uma cidade fantasma. Nela, a única rua do distrito que corta as ruínas de um período áureo, quando foi município independente pelo período de 8 anos. Aos poucos, o mato invade os casarões antigos. Paredes não sustentam mais a ação do tempo. Cocossi não tem mais calçamento, não tem ruas, não tem comércio, não tem médico. O catavento ainda continua erguido, mas não puxa mais água. Após ser extinta como cidade há 44 anos, Cocossi ainda guarda marcas de uma história avassaladora como a paisagem do sertão. Toda essa atmosfera atrai muitos fotógrafos, jornalistas e cineastas, tanto que Cocossi participou do projeto Mandacaru e foi uma das locações do filme Lua Cambará, 2002, com Dira Paz e Chico Dias, baseado no conto de mesmo nome Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima. Mas, apesar do aparente abandono, a cidade ainda guarda suas surpresas, como a cultura do vaqueiro, praticada pelos homens das duas famílias que saem sertão afora para cuidar do gado, e dos vaqueiros que para lá viajam a cavalo para a festa da padroeira. A igreja é o único imóvel preservado de Cocossi. De 29 de novembro a 8 de dezembro, o distrito recebe cerca de 300 pessoas por dia que vêm participar das novenas dedicadas a Nossa Senhora da Conceição. De enorme importância para a história da região dos Inhamuns, foi neste lugar que vieram os primeiros habitantes para esta área do sertão cearense. Começou a entrar em declínio devido às estiagens e escândalos de corrupção que fizeram os habitantes se mudarem. Toda a colonização da região dos Inhamuns teve início com os dois irmãos, Lourenço Alves Feitosa e Francisco Alves Feitosa, que receberam do rei de Portugal as datas de Sesmaria. Eram grandes posses de terra que eles tinham por obrigação povoar e desenvolver esta Sesmaria. Em 1960, o então município possuía 4.064 habitantes, com 2.181 pessoas morando na área urbana e 1.883 na área rural. Em 1970, já distrito de Parambu, contabilizava 4.163, quase todos habitando a área urbana do distrito, com 4.106 moradores neste espaço. E eles escolheram o Cocossi. Ali, talvez porque nas proximidades, aqueles pés de serra, tem olhos d'água. Isso assegurava o que eles vinham estabelecer, que era uma pecuária extensiva. Eles não vieram como aventureiros, eles vieram como colonizadores. A chegada da família Feitosa em Cocossi marca o início da colonização do sertão dos Inhamuns, divisa oeste do estado do Ceará com o Piauí. Os únicos registros históricos apontam a chegada dos Feitosa em 1708. Nos anos 50 do século XX, Cocossi foi designada município, mas a nova cidade nunca teve terras próprias. Tudo era propriedade particular. Então já havia muito do regime feudal. O poder do dono da terra era incontestável. A partir daqui se desenvolve a questão do poder e da riqueza da região, através da civilização do couro, através dos currais. Tinha casa de comércio, tinha correio, inclusive nessa casa ali ainda tem a placazinha do cartório. Então era uma cidade estruturada, ao seu modo. Depois de algum tempo, os próprios moradores começaram a questionar como é que nós temos um município que não tem nenhuma sede urbana, que tudo é uma propriedade particular. O fato repercutiu no estado e a ditadura militar decidiu extinguir o município, rebaixando-o à categoria de distrito. Revoltada com a decisão, a família Feitosa decidiu deixar a cidade, que acabou se tornando economicamente inviável. De repente foi uma decepção. E as pessoas foram saindo, foram embora, foram abandonando, e hoje Cocossi só tem algumas casas de pé
E de toda aquela história de poder e de riqueza, só resta mesmo a igreja, que continua firme e forte, porque atrai devotos do Brasil inteiro, vamos dizer assim. Em 1982, o IBGE contabilizou apenas 39 habitantes em todas as áreas do distrito. Em 2012, 7 pessoas viviam em todo o distrito. Cococi, distrito de Parambu, fica distante 40 quilômetros da sede do município e cerca de 450 quilômetros da capital Fortaleza. Nasceu dentro de uma enorme fazenda familiar, obtida pelo sistema de sesmaria. A obtenção de grandes latifúndios pelo regime de sesmarias na região dos Inhamuns foi iniciada por membros da família Feitosa, que ocuparam a barra do rio Jucá. A distribuição de sesmarias visava tornar a terra produtiva, o povoamento e o desenvolvimento do lugar, e o dono da sesmaria deveria ter recursos suficientes para atrair colonos e promover esse povoamento. O proprietário utilizava a terra para a criação de gado, ao tempo que providenciava a abertura de caminhos entre a nova fazenda, outros povoados e a fontes de água. Aos colonos que chegavam em busca de trabalho e pouso, eram oferecidos um lote de terreno e alguns insumos para que os mesmos se estabelecessem. Alguns historiadores dizem que a prática de doar terrenos aos colonos era ilegal e contrariava as normas de concessão da sesmaria. Segundo os historiadores, os coronéis Francisco Alves Feitosa e Lourenço Alves Feitosa chegaram ao sertão dos Inhamuns por volta de 1710 e ali estruturam a maior comunidade rural da capitania do Ceará. O comissário Lourenço Alves Feitosa chegou a ter 22 sesmarias e com o seu irmão Francisco Alves Feitosa dominaram uma área de aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados. E foi nesse contexto que surgiu o povoado, mais tarde Vila de Cococi, fundada no início do século XVIII pelo citado Francisco Alves Feitosa, o primeiro coronel da família, transformando-se no reduto maior, marco principal do Império dos Feitosas, a mais poderosa oligarquia da história da colonização cearense. Emancipação política. Pela Lei Estadual nº 3.858, de 17 de outubro de 1957 foi elevado à categoria de município. A única igreja do local, iniciada em 1740 e concluída 8 anos depois, ainda cedia a festa da padroeira do antigo município, Nossa Senhora da Conceição, em dezembro. Eu tenho muito orgulho em ter sido aqui. Quero bem esta igreja. Tanto que já disse a meus filhos. Quando eu morrer, se eles fizerem meu pedido, prefiro até que me sepultem aqui no Cococi. Tem meu pai, tem minha mãe, tem muitos parentes e tudo aí. Por aqui também está Antônio Feitosa, a mulher e os 2 filhos. A família vive da agricultura de subsistência e com a criação dos poucos animais que resistem à seca. Para ir para outro canto eu não vou. Por quê? Porque eu não sei fazer nada, só essa luta mesmo. No ano que tem inverno, a gente tira muito legume que dá para o gasto. Aí quando não chove, como esse ano não choveu, não tiramos nada, aí pronto. Aí na mesma pendanga, sem ter nada, né? Nem água aqui esse ano não tem. Ao todo, são 7 pessoas que ainda moram em Cococi. Maria Clenilda é a única vizinha da família de Antônio. Ela é merendeira da escola de Cococi, a única das redondezas que atende a toda a região. Porque na época que eu estudava, tinha muita criança, tinha muita gente aqui, né? E hoje vem um daqui, vem outro lá, tem dia que tem 4, 5, 6 alunos, outro dia tem 10, tem dia que quase só é 2. Tem 8 crianças que frequentam aqui. Só que assim, eles não vêm com muita frequência, né? Tem semanas que vêm, tem semanas que não vêm nenhum dia. Pode não se acabar porque não tem para onde levarem as crianças, né? Por esse lado, eu imagino que ou com 2 ou com 3 ela vai funcionar mais algum tempo, né? A gente não pode deixar que essa história morra junto com o distrito do Cococi. Nós tínhamos que ter respeitado e dar continuidade. Extinção da cidade. Pela Lei Estadual nº 8.339 de 14 de dezembro de 1965, Cococi voltou a ser distrito do município de Parambu. A cidade de Cococi possuiu apenas 2 prefeitos, o Major Feitosa e Leandro Custódio, da mesma família.
A história contada por populares narra que o Major Feitosa, no seu segundo mandato, o terceiro e último do município, ao receber verbas para investimentos no lugar, teria utilizado indevidamente o dinheiro para a compra de gado. O fato repercutiu no estado e a ditadura militar decidiu extinguir o município, rebaixando-o à categoria de distrito. Revoltados com a decisão da capital, a família Feitosa e seus moradores abandonaram a cidade.